Você já sentiu a necessidade de provar algo para si mesmo? Como se na falta de qualquer oponente real o desafio fosse consigo? Você acorda de manhã, abre o Instagram e a primeira coisa que vê é uma sequência de 5 stories, todas as mesmas hashtags. No pain, no gain. As pessoas na academia cultuando o próprio corpo em busca de seu ápice físico, como que uma obsessão que precisa ser mostrada ao mundo e admirada para ser recompensada. Você olha o celular e seu trabalho já começa pela manhã em casa, porque há sempre algo urgente a se resolver. Você toma seu café de manhã, respondendo e-mail, sai de casa falando ao telefone e atendendo ligações, chega no trabalho, a primeira coisa que você vê são as metas da empresa, o santo graal que você precisa perseguir a qualquer custo, porque se você falhar, não será ninguém. Porque você é o sucesso que pode alcançar no seu trabalho. Sem isso, você não sabe quem é. Aquilo é sua religião. E tudo ao seu redor reforça isso para você o tempo todo. As buscas na internet com palavras performance ou gestão de tempo são as mais relevantes no dia de hoje. Porque trocamos os templos religiosos por novos ídolos. Se antes o padre ou o pastor só me julgava uma vez por semana por algumas horas e Deus mesmo onisciente e onipotente era piedoso e cheio de compaixão com os meus pecados, esses novos ídolos são impiedosos. Eles veem tudo, está aí dentro da sua mente, dizendo o tempo todo que você deveria estar produzindo mais, que o sucesso é para poucos, que você precisa estar disposto a pagar o preço, no pain, no gain, que os frouxos não enriquecem. Os novos ídolos se apresentam em forma de planilhas, metas e métricas. Se antes eu precisava apenas me arrepender dos meus pecados para me redimir, agora eu não tenho redenção. Me arrepender é sinal de fraqueza, apenas a perfeição e o resultado importa. Meus pecados só são perdoados se eu alcançar o sucesso que se espera de mim. Caso contrário, o inferno dentro de mim me espera. E o medo do enriquecimento e da obscuridade da minha reputação e de não satisfazer o meu próprio ego me consomem. Olhe para mim. Estou sobrecarregado no trabalho ao longo da semana, meu telefone não para de tocar e vibrar. Hoje é domingo. Decidi que iria descansar, não fazer nada, mas simplesmente tive uma ideia de um vídeo. E me senti improdutivo e preguiçoso se não sentasse aqui e gravasse isso para você. Nós não conseguimos mais relaxar. Eu parei de ler o livro, para sentar aqui e trabalhar. E tenho certeza que não sou apenas eu, que vive essa situação que às vezes é um reflexo da nossa sociedade focada no desempenho. Nietzsche afirmou em seu livro Humano Demasiado Humano, e peço licença para que tente entender que o filósofo não ataca a religião no sentido de que Deus exista ou não. Ele tenta fazer você entender que a religião de seu tempo, o fanatismo pregado em seu tempo, era algo que escravizava o pensamento do homem. Não permitia que ele construísse um pensamento crítico sobre a sua realidade. E por isso que ele dizia que precisava erigir novos ídolos. Em outro ponto, era a sentença forte como Deus está morto, que erroneamente as pessoas associam ao Deus cristão, quando na verdade Nietzsche estava se referindo à possibilidade de se manter a fé em Deus em termos da teologia doutrinária da igreja de seu tempo, baseando nossas atitudes e vida nesse conceito religioso do pecado e beatismo em um mundo pós-iluminista em que o homem passa a olhar para dentro de si mesmo como o centro do universo. E que a tecnologia começava a mudar o paradigma social em que antes tínhamos uma Alemanha agrária que estava a todo vapor iniciando um processo de urbanização e industrial, tendo que lidar com as consequências da desigualdade social, da pobreza e das mazelas. Nietzsche propunha que, recusando essa criação do homem sobre Deus e os supostos desejos que o homem traduziu como sendo de Deus, podemos também nos livrar dos valores que são impostos a nós. O texto, que vou citar abaixo, você ouvirá a palavra ascese. E por ser incomum esse termo, eu vou explicar para você entender melhor o que Nietzsche quis dizer. Ascese significa, na filosofia grega, um conjunto de práticas e disciplinas caracterizada pela austeridade, o autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Enquanto para a religião, é um conjunto de práticas austeras, comportamento disciplinado e evitações morais prescrito aos fiéis, tendo em vista a realização dos desígnios e das leis sagradas, uma espécie de beatismo e fanatismo. Dito isso, eu vou citar o texto que originou o vídeo de hoje em que o filósofo diz: há uma obstinação contra si próprio, cujas manifestações mais sublimadas pertencem a numerosas formas de ascese. Certos homens têm de fato uma necessidade tão grande de exercer a sua força e a sua tendência de dominação que, na falta de outro objeto ou porque nunca conseguirá fazer de outra maneira, acaba enfim por tiranizar certas partes do seu próprio ser. Por assim dizer, partes ou níveis de si próprio. É assim que mais de um pensador professa doutrinas que visivelmente não se veem para aumentar ou melhorar a sua reputação. Alguns atraem literalmente sobre si a desconsideração dos outros, quando lhes seria fácil, graças ao silêncio, continuarem a ser homens considerados.
Outros revogam suas opiniões anteriores e não temem ser daí em diante julgados inconsequentes. Pelo contrário, esforçam-se para isso e comportam-se como cavalheiros temerários que só gostam verdadeiramente do cavalo quando este está furioso e coberto de suor e espantado. Observe que ele fala dessa força interna, dessa obsessão por se dominar, mas não para alcançar uma paz ou uma glória verdadeira. Ao contrário, essa obsessão é direcionada como uma espécie de tirania interna. O homem que, sem saber onde mais exercer o seu poder, acaba direcionando toda a sua energia para subjugar parte de si próprio, ou seja, nós estamos tão imersos na ideia por domínio da realidade de controlar as coisas à nossa volta, que não podendo mudar as coisas externas a nós, recorremos a um ser superior que é capaz de subjugar a todos, depositando a nossa tirania nesse ser divino, acreditando que se seguirmos suas leis, seremos parte de seu rebanho, enquanto aqueles que desejamos controlar e subjugar, mas não podemos, serão arremessados ao fogo no inferno. Essa ideia de que ao invés de controlar o mundo ao nosso redor, acabamos nos torturando, se encaixa bem quando você pensa na pressão que muitos de nós sentimos para sermos melhores. O problema? Essa melhoria geralmente é uma agressão disfarçada de virtude. Quantas vezes você não tentou sufocar suas próprias vontades, seus desejos, seu cansaço, só para parecer mais forte ou mais evoluído? Isso Nietzsche diria que é como um cavaleiro que gosta de montar o cavalo quando ele está furioso. Quanto mais difícil, melhor, porque assim ele pode provar o quanto aguenta ao mundo externo. É como aquele cara que nunca admite que está com medo, que insiste em se colocar em situações extremas para desafiar a si mesmo. Só que no fundo, será que ele está provando algo de verdade? Ou será que ele está apenas tendo prazer em se violentar? Em rir do seu próprio nervosismo e dizer, olha como eu aguento isso. Nietzsche chama essa vaidade de um grau elevado. Esse desprezo por nós mesmos, esse ato de colocar nossas partes mais humanas em uma espécie de tribunal interno, faz com que a gente divinize um lado de nossa personalidade enquanto demoniza o outro. É aquele impulso de querer ser mais puro, mais moral, mas, na prática, estamos apenas nos punindo por sermos humanos. Vou abrir um parênteses para que não se confunda com o restante do vídeo, que vou demonstrar a seguir. Nietzsche não prega a anarquia dos valores ou da moralidade. É preciso separar as coisas. Uma coisa é a moral e a ética, ou seja, comportamentos que fazem parte do homem em sociedade, deveres, obrigação que temos como um homem social. Ou seja, de respeitar as leis do país, a divisa com os nossos vizinhos, de respeitar e tolerar as diferentes formas de pensar de cada um. A moral de ser gentil e educado com as pessoas. Não exercer a violência para satisfazer uma vontade. Isso ainda continua a ser válido. O que Nietzsche está dizendo é outra coisa. Nietzsche não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a obsessão pelo culto pessoal. É a rigidez consigo mesmo, o beatismo e o fanatismo. O que fere você por dentro, mas faz apenas para mostrar ao mundo que você é superior por seguir essa obsessão criada na sua mente. Ainda que você deseje, entre aspas, os prazeres de que condena. Esse é o paradoxo interno e justificado que Nietzsche se refere. Agora imagine que essa tirania interna se transforme em um culto pessoal. Nietzsche observa que muitos de nós erguemos uma parte do nosso ser como uma divindade, algo para ser venerado. Só que, para manter essa imagem, precisamos esmagar o que sobra da nossa natureza. Não é raro ver as pessoas se vendo como um complexo de moralidade, santidade ou como detentores de uma superioridade espiritual. Mas o que está acontecendo por trás? Elas estão, na verdade, adorando apenas uma fração de si mesmo, enquanto o restante, aquilo que não se encaixa nessa narrativa, é diabolizado. Na segunda parte do pensamento, Nietzsche afirma: é assim que o homem sobe por caminhos perigosos na mais alta montanha, para rir com escárnios do seu nervosismo e dos seus joelhos vacilantes. É assim que o filósofo professa as ideias da ascese, de humildade e santidade, e cuja luz sua própria imagem é enfreada da maneira mais odiosa. Essa tortura de si mesmo, essa zombaria de sua própria natureza, esse desprezo pela própria abjeção, a que as religiões deram tanta importância, é propriamente um grau muito elevado de vaidade. Toda a moral do Sermão da Montanha pertence a essa categoria. O homem tem uma verdadeira volúpia em violentar-se por meio de exigências exageradas, e em seguida divinizar esse algo que comanda tiranicamente em sua alma. Em toda a moral ascética, o homem adora uma parte de si como uma divindade e, para isso, deve necessariamente diabolizar as outras partes. Essa divisão interna cria uma guerra constante, como se estivéssemos lutando contra nós mesmos em nome de um ideal intangível. O cara quer ser perfeito, quer que seguir uma moral rígida, muitas vezes acaba se forçando a uma vida de repressão. Ele corta fora qualquer impulso que não se alinha com essa ideia de perfeição. Nietzsche via isso como um grande jogo de poder. Não um poder sobre os outros, mas um poder sobre si mesmo.
Só que é um poder destrutivo, é uma violência silenciosa. Quantos de nós, ao tentar seguir uma vida correta, não acabamos desprezando nossas falhas, ignorando nossos desejos naturais e tentando calar o que há de mais humano em nós? A religião, a moralidade e até a sociedade nos vende essa ideia de que devemos domar nossas vontades, controlar nossos impulsos e nos saciar em nome de algo maior. Mas será que isso nos torna mais fortes? Ou será que nos torna escravos de nós mesmos? No fundo, Nietzsche critica essa postura de submissão diante de uma moral imposta, seja ela religiosa ou social. A pessoa se dobra, se mutila emocionalmente para se encaixar em um molde que não a faz plena, mas sim ressentida. Quanto mais ela tenta se elevar com essas exigências exageradas, mais se afunda em uma batalha contra sua própria natureza. Neste contexto, Nietzsche nos alerta sobre os perigos da ascese, uma prática de negação e repercussão de si mesmo em nome de uma virtude artificial. Para ele, essa busca pela pureza moral, essa tentativa de ser algo que não somos, é uma forma de fraqueza disfarçada de força. O homem se esforça a viver sobre regras rígidas, que priva dos prazeres naturais e que se orgulha da sua autodisciplina severa. Na verdade, ele está fugindo de si mesmo. Ele se veste de virtude, mas carrega dentro de si um desprezo silencioso pela sua própria humanidade. O que Nietzsche nos propõe é uma perspectiva. Em vez de lutar contra nossas falhas, por que não aceitá-las e buscar melhoria racional? Um domínio sobre si mesmo e não um domínio divino sobre o seu destino. Ao invés de nos torturarmos com exigências inalcançáveis, por que não abraçar o caos que nos habita? A vida, segundo ele, não é feita para ser controlada com rédeas curtas. O verdadeiro poder está em encarar as nossas fraquezas e imperfeições de frente sem precisar escondê-las ou esmagá-las. O homem forte, na visão nietzschiana, é aquele que se eleva acima da moralidade imposta, que vive de acordo com sua própria natureza e não de acordo com as regras irracionais externas. Essa aceitação não significa entregar-se ao descontrole ou viver de forma irresponsável. Pelo contrário, é uma forma de liberdade. Quando paramos de nos mutilar internamente, de dividirmos em partes, começamos a viver com mais leveza, entendendo o que é justo e injusto de ser cobrado de nós. É uma recusa em seguir uma moralidade que serve apenas para nos aprisionar sem uma utilidade para a sociedade ou para si mesmo. Por exemplo, na Alemanha, é preferível não dar parabéns a alguém no dia exato do seu aniversário. Essa peculiaridade dos alemães vem provavelmente de uma superstição de que conta que os demônios atentos fazem de tudo para impedir que os desejos do aniversariante sejam atendidos. Na Polônia, os mortos devem ser enterrados antes do próximo domingo, do contrário, alguém próximo do falecido deve morrer em breve também. Na Turquia, entregar uma faca ou uma tesoura para alguém significa que mais tarde você brigará com essa pessoa ou que vocês se tornarão inimigos. Por essa razão, tais objetos devem jamais ser passados diretamente, mas colocados sobre a mesa ou o chão para que alguém possa pegá-los. Essas pequenas superstições, quando condicionam você ao ponto de causar sofrimento ao quebrá-las ou ver alguém quebrando elas, é que mencionam como irracionais. Nietzsche via essa ascese, essa rigidez sobre si mesmo, o fanatismo religioso e moral, como uma doença que nos faz idolatrar um lado de nós enquanto sufocamos o outro. Para o homem comum, isso pode ser um choque, afinal fomos ensinados que desde cedo que devemos nos controlar, de que a renúncia e o sacrifício são sinais de força. Mas ao fazer isso, estamos nos afastando da plenitude da vida. Vivemos em uma constante batalha tentando encaixar nossas vontades dentro de padrões que nunca foram feitos para nós. Nietzsche nos desafia a romper com essa corrente. Nos leva a entender que a verdadeira força não está em nos submeter às normas externas ou às expectativas alheias, mas sim de nos tornarmos senhores de nós mesmos. O homem que submete à ascese, que reprime os seus desejos e paixões em nome de uma moralidade idealizada, está na verdade fugindo da vida. Ele constrói uma prisão para sua alma em vez de viver com plenitude. Opta por mutilar-se emocionalmente e espiritualmente. A satisfação que ele encontra em fazer isso é uma satisfação doentia e que Nietzsche chama de volúpia de violentar-se. Para o público moderno, essa reflexão se encaixa de maneira poderosa. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos impõe regras superficiais, expectativas e padrões de comportamentos. Somos bombardeados por ideias de sucesso, de corpo perfeito, de comportamento exemplar, e muitas vezes nos sentimos fracassados ao não conseguir alcançar essas metas. O que Nietzsche nos ensina é que esse tipo de exigência exagerada é uma forma tirânica de exercer sobre nós mesmos. Em vez de nos adaptarmos a esses moldes, deveríamos ter coragem de abraçar quem realmente somos, de refletir sobre quem somos, quais as nossas falhas e imperfeições. Por exemplo, significa fazer atividade física porque é saudável para o corpo, e não porque você precisa de um corpo perfeito. Pegar mais peso do que todo mundo, fazer mais do que todo mundo, isso é sem sentido. É um esforço escravizante. É algo que você busca sem ter um objetivo em si, a não ser que você trabalhe com isso.
Portanto, se você não trabalha, é inútil para a sua felicidade sofrer em busca de procedimentos estéticos, substâncias perigosas para alcançar esse ideal que só é criado na sua mente. Nietzsche nos convida a buscar o autoconhecimento, a romper com essa corrente que nos amarra. O caminho para a grandeza, segundo ele, não passa por uma moralidade que nos reprime, mas por uma aceitação radical da vida como ela é. Isso exige força, não uma força de repressão, mas uma força de criação e autoafirmação. O homem forte é aquele que reconcilia seus instintos, que aprende a viver em harmonia com suas condições internas, sem a necessidade de flagelar-se ou de se envergonhar. Esse é o chamado de Nietzsche. Superar a moralidade do sacrifício e da negação e viver de forma plena, sem medo de quem somos de verdade. Essa é uma verdadeira liberdade. Deus não vai te castigar por comer carne em determinado período. Nem porque você teve um pensamento romântico com alguém antes do casamento, por esquecer-se de fazer uma oração. Nem vai deixar de amar você pela falha moral que lhe é esperada. Nós somos humanos. Temos moral, princípios e valores como um norte para viver em sociedade. Mas todos nós temos nossos demônios com quem lutar. Vamos errar, vamos aprender e superar. Não é possível julgar alguém apenas por uma única atitude. Fazer isso é um erro. A vida não é linear. Ela tem altos e baixos, tudo é impermanente e inconstante. Essa foi a reflexão de hoje. Você pode ajudar o canal deixando seu comentário, um like, se inscrevendo ou acessando o nosso site www.metodevalor.com.br. A sua participação fortalece o canal. Ouvir a sua opinião abaixo é muito importante para nós. Espero que tenha um ótimo final de semana e que essa reflexão tenha provocado algo positivo em você. Se você quiser ler o livro, acesse a nossa descrição e compre com o nosso link de afiliado da Amazon e receba toda a segurança de entrega, bem como um desconto especial por comprar conosco. Você ainda ajuda o canal e ajuda a manter esse projeto. Muito obrigado e até a próxima.